Nós estamos mais uma vez aqui estudando o Evangelho de Marcos pela graça de Deus e hoje nós vamos entrar num trecho do Evangelho de Marcos que é um dos mais importantes nessa primeira parte desse ciclo de revelação de Jesus. Na verdade, os capítulos 6, 7 e 8 contêm dois ciclos revelatórios de Jesus que vão culminar no capítulo 8, na confissão de Pedro acerca de quem Jesus é. E isso começa aqui no capítulo 6, como a gente vai ver hoje, nesse momento aqui. Mas antes eu peço que você pare o vídeo, ore ao Senhor, peça a orientação dele e leia o texto, é um texto extenso do capítulo 6, para você se familiarizar com o que eu vou falar antes de eu poder explicar para você o texto. Agora que nós temos essa informação que você já leu e você já orou, nós vamos entrar num texto bastante importante, que é o texto do capítulo 6, porque ele tem ciclos revelatórios de Jesus. Você lembra que no capítulo 5, final do capítulo 4 e capítulo 5, os discípulos viram Jesus fazendo e realizando coisas, pessoas se prostrando diante dele, ouviram os demônios dizendo que ele era o Filho de Deus. Então uma série de revelações acontecem. E aqui não vai ser diferente. Mas antes dessas revelações acontecerem, mais especificamente com relação à multiplicação dos pães, a gente tem uma pequena revelação de Jesus e depois o foco sai de Jesus por um tempo e é colocado em João Batista. Então o texto começa com Jesus entrando na sua cidade, ou seja, ele vai para Nazaré, que é a sua cidade natal, pela segunda vez, segundo o relato aqui de Marcos, e chegou um sábado e Jesus começa a ensinar. É interessante nós lembrarmos que o ministério público de Jesus, ele acontecia aos sábados e acontecia nas sinagogas. E como era de costume, versículo 2 vai dizer que as pessoas ficaram admiradas. E essa colocação aqui de que elas ficaram admiradas, ela tem um porquê de estar aqui, em contraste com o versículo 6, quando Jesus se admira da incredulidade deles. Agora, antes do versículo 6, você tem ali os versículos 2, 3, 4 e 5, em que as pessoas zombam de Jesus. Okay? A colocação feita ali no versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco as suas irmãs? Há duas coisas importantes aqui no que eles falam. O primeiro deles é a única menção que nós temos de que Jesus era um carpinteiro. Provavelmente era a profissão de José, seu pai, e ele seguia com essa profissão, o que era muito comum naquela época. Mas é a única menção que nós temos de Jesus como carpinteiro em todos os evangelhos. É interessante isso. E o texto vai dizer, eles disseram filho de Maria. O fato deles não mencionarem o pai de Jesus era uma forma de zombaria, como que dizendo, olha o homem de nascimento questionável. Então, esses homens zombaram de Jesus, embora se admirassem com o seu ensino, esses homens zombaram de Jesus. Ok? E aí Jesus faz uma declaração bastante interessante no versículo 4. Ele vai dizer pela primeira vez que ele é um profeta. Ok? Então nós temos até agora os discípulos ouviram no batismo, esse é o meu filho. Eles viram os demônios dizendo que Jesus era filho de Deus. E agora eles têm uma outra revelação acerca de Jesus Cristo. Jesus dizendo que ele é profeta. Ok? E aí ele diz que, o versículo 5 vai dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Não é que Jesus não tinha a capacidade, é que as pessoas não tinham a fé, as pessoas não criam em Jesus, por isso os milagres não eram realizados, exceto por algumas poucas pessoas que tinham esse perfil de crer em Jesus. E aí o versículo 6 há um contraste proposital que Marcos coloca aí, de Jesus ficando admirado com a incredulidade deles e eles ficando admirados com o ensino de Jesus. E aí nós temos uma amplificação do ministério de Jesus, uma vez que essas pessoas não criam em Jesus. Jesus então envia os seus discípulos, nós estamos ali no versículo 6 já, no final do versículo 6, diz que Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, ou seja, o ministério principal de Jesus era ensinar. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 a 2, ou seja, 6 grupos de homens, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. É muito interessante ver que o foco ministerial de Jesus, por um pouco de tempo,
nessa situação específica, ele é ampliado, ele é aumentado. Não é apenas Jesus pregando a mensagem de arrependimento, como você vê ali no versículo 12, mas 6 grupos diferentes fazendo a mesma coisa, reproduzindo aquilo que eles tinham visto Jesus fazer até agora. Ok? Então é bastante interessante você ver esse primeiro envio dos discípulos para que eles reproduzam aquilo que eles viram o seu mestre fazer até agora. E o texto é bastante claro em dizer que tanto o ensino quanto os milagres foram capacitados por Jesus. Jesus, ele era tão poderoso que ele capacitava, ele delegava autoridade a esses homens para que eles não apenas curassem pessoas, como também eles expulsassem demônios. E o texto vai dizer muito claramente quais são as orientações para eles. A gente não vai investir tempo nisso, você já leu o texto, você já sabe quais são. Mas no versículo 11 há uma orientação dele dizendo o seguinte: se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Esse sinal, basicamente, ele significava que essas pessoas que sacudiam o pé renunciavam à responsabilidade de qualquer acontecimento futuro para com essas pessoas. É como que dizendo: eu lavo as minhas mãos porque a minha parte eu fiz, você que não creu. Ok? E aí nós temos entre esse tempo de que os discípulos vão a esse ministério e voltam, Marcos coloca um parênteses aí bastante interessante, bastante intencional. Por quê? Porque Marcos vai relatar o que aconteceu com João Batista. E você vai entender por que ele relata isso daqui a pouquinho. Mas basicamente o texto vai mencionar aí entre o versículo 14 e o versículo 29, uma grande porção aí desse capítulo, o que aconteceu com João Batista, que era precursor de Jesus. Ou seja, o que aconteceu com ele aconteceria também com aquele que viria depois dele, tá? Então, você vê que no comecinho dessa sessão há uma única menção a Jesus Cristo. O texto todo, daqui para frente até o versículo 29, vai falar apenas de João Batista. Mas você vê ali entre os versículos 14, 15 e 16 que a identidade de Jesus Cristo começa a ganhar importância. Por quê? Porque as pessoas veem Jesus e ouvem no ministério de Jesus, mais especificamente Herodes Antipas aqui, o filho de Herodes, e as pessoas começam a dizer: esse homem é Elias, esse homem é um profeta, esse homem é João Batista. O próprio Herodes diz que ele é João Batista. Então, pelos feitos de Jesus, pelas atitudes de Jesus, esses homens identificam Jesus com os profetas. Elias, basicamente, porque Jesus ressuscitou ali no capítulo 5 uma menina dos mortos. Elias também fez isso. Os profetas, por conta da revelação que ele trazia, que os profetas também trouxeram. E muito provavelmente o João Batista, por causa da mensagem, o conteúdo da mensagem que ele pregava, que era uma mensagem de arrependimento igual à de João. Então você vê aí a identidade de Jesus ganhando alguma importância, ganhando alguma evidência nesse contexto. Isso é bastante importante. Por quê? Porque os discípulos estão conhecendo mais de Jesus e vendo essas situações acontecendo e as pessoas questionarem quem é Jesus. Agora, daqui para frente, o foco vai mudar de Jesus para João Batista, temporariamente aí até o versículo 29, como eu disse. Ok? Então, o texto vai dizer no versículo 16: mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Até então a gente não sabia que João havia sido decapitado, e há a revelação aqui no versículo 16 de que ele foi decapitado. Então, a partir do versículo 17 até o 29, Marcos vai fazer um outro parênteses, vamos dizer assim, um colchete. Colchete é coisa antiga, né? Um colchete para dizer, para revelar o que aconteceu nessa situação em que João Batista foi decapitado, ok? Então, o texto vai dizer que Herodes tinha colocado João Batista numa prisão, uma prisão chamada Macários, que seu próprio pai havia construído ali naquela região. Então, João Batista havia sido colocado ali. E o texto vai dizer
que ele foi preso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, provavelmente Filipe I, ok? Que tinha uma esposa chamada Herodias, que abandonou Filipe I para se ajuntar com Herodes, como nós vemos aqui. Ele se casou com essa mulher que já tinha um outro casamento. E o versículo 18 vai dizer assim: porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Então essa mulher Herodias, ela tinha um ódio muito grande por João, porque João confrontava Herodes acerca desse relacionamento proibido que ele vivia. Por que João confrontava Herodes? Herodes havia se convertido ao judaísmo, esse Herodes aqui, havia se convertido ao judaísmo. Então a pregação de João basicamente mencionava a lei de Moisés, que dizia lá em Levítico capítulo 18, que você se deitar com a esposa do seu irmão era adultério, ou seja, ele não poderia fazer isso, isso era uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Então, Herodias abominava, essa mulher abominava João por conta dessa postura de João de ter coragem e confrontar o seu superior, no caso Herodes, mas que era um convertido ao judaísmo. O versículo vai dizer assim Herodias, versículo 19, odiava e queria matá-lo. Isso está bastante explícito, porque ele confrontava o pecado dessa mulher e do próprio Herodes. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. É interessante você ver aí uma inversão, né? O súdito sendo temido pelo soberano, ao invés do súdito temendo o soberano. E a coragem de João foi determinante para que isso acontecesse. E aí, mesmo Herodes gostando de ouvir, aconteceu uma situação em que Herodias viu uma oportunidade se abrindo para que João fosse morto. Resumindo para você, eu vou colocar uma fórmula matemática aqui para resumir isso, mas basicamente o que nós temos é uma combinação de festa, bebida e sensualidade. E aí o resultado não pode ser outro que não desastre. Então vem essa menina, cujo nome provavelmente era Salomé, nos registros extra-bíblicos, a tradição é que o nome dela era Salomé, e que tinha por volta entre seus 12 e 14 anos. Ela fez uma dança para Herodes, muito provavelmente uma dança sensual para Herodes. E a família de Herodes toda era conhecida por ser muito depravada, então era algo que ele que ele gostava e não tinha qualquer objeção a isso. O fato dele ter dado uma festa para essas pessoas, esse banquete, muito provavelmente, ou com toda certeza, ele se embriagou, ele bebeu muito. E aí ele faz uma promessa para essa menina, porque ele havia gostado da dança que ela havia feito. Promessa essa que era irrevogável, porque o caráter das promessas dos reis era irrevogável naquela época, ele não podia mudar de ideia. E ele diz assim: prometeu-lhe sob juramento para a menina, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Quando a gente ouve isso, até metade do meu reino, a gente fala, uau, que promessa. Não, o reino dele era uma porcaria, não era muita coisa. É diferente de Xerxes, quando ele fala isso para Esther, em Esther capítulo 7. Xerxes era dono de muita coisa. Ao passo que Esther, ele oferece para Esther até metade do seu reino. Diferente do que acontece aqui. Tá? E aí, quando ela recebe essa oferta de Herodes, ela vai até sua mãe e a mãe fala: eu quero a cabeça de João Batista. E aí Herodes, triste e chateado pelo que havia acontecido, ele ordena então que a cabeça de João Batista seja decapitado e a cabeça seja trazida numa bandeja, e isso aconteceu e João Batista foi assim morto. Então assim fecha-se o parênteses da explicação de Marcos do que aconteceu com João Batista. Agora olha o versículo 29 comigo, porque isso é bastante importante, como ele fecha esse relato acerca de João Batista. Ok? Leia comigo o versículo 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Ok? Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo.
Isso é bastante importante porque João, como precursor de Jesus, isso era um sinal de exatamente do que viria a acontecer com Jesus e que os discípulos teriam que fazer também. Então, se esse homem que viveu de maneira piedosa sofreu esse destino, o mesmo aconteceria com aquele que viria depois dele, no caso Jesus, e o que aconteceu também com os próprios discípulos de Jesus, conforme a tradição nos mostra. E aí esse parênteses se fecha e nós entramos nesse primeiro ciclo de revelação, que vai agora do versículo 30 do capítulo 6 até o final do capítulo 8. São 2 ciclos revelatórios e eles começam os dois com multiplicação dos pães e depois se seguem com Jesus atravessando o mar juntamente com os discípulos. É interessante você ver como é que essa sequência se repete, mas isso a gente vai ver mais claramente ali no capítulo 7. Mas o que aconteceu foi que os apóstolos retornaram. Apóstolos aqui significa enviados, então pessoas que foram enviadas por Jesus, os 12, tá? Tanto que apóstolos aqui está em minúsculo também, então você pode entender que é apenas uma palavra que se refere ao quem foi enviado, ao quem foi mandado por Jesus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. É bastante interessante isso. E aí Jesus, sensível como ele sempre foi, ele oferece descanso para os seus discípulos. Ele diz assim no final do versículo 31, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus sabia como esse ministério era extenuante, era desgastante, e ele oferece descanso para essas pessoas. Ok? E aí eles se afastaram um pouco, mas o versículo 33 vai dizer, muitos dos que vieram retirar-se, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Ou seja, eles pegaram um barco e as pessoas correram pelo litoral e chegaram no destino final antes mesmo do barco chegar ali. E qual foi a reação de Jesus? É maravilhoso e é humilhante você pensar na reação de Jesus aqui, versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então o que Jesus fez? Jesus despediu elas e foi descansar? Não. Jesus começou a ensiná-las. É interessante você ver que Jesus, ele tem esse carinho pelas pessoas, ele mostra como ele ama essas pessoas, porque ele abre mão do próprio descanso, da sua própria vontade natural, para o benefício dos outros. Algo que a gente tem muita dificuldade de fazer. Aliás, é interessante, só fazendo um paralelo rápido aí, no capítulo 5, nós vemos isso acontecer quando Jesus está indo com o Jairo em direção à casa de Jairo, porque a filha de Jairo está doente, e aí Jesus é interrompido pela mulher com fluxo de sangue. Então, o que você vê é Jesus sendo interrompido, e essa interrupção de Jesus não é algo que causa ira nele, não é algo que o deixa chateado, mas sim Jesus dá atenção completa a essa pessoa porque ele sabe da necessidade dessa pessoa. Aqui, mais uma vez, Jesus cansado, juntamente com seus discípulos cansados. Jesus faz pouco caso desse cansaço, porque ele sabe que essas pessoas precisam da sua orientação, portanto, Jesus começam a ensiná-las. E aí o versículo 35 vai dizer pra gente que já era tarde. É interessante isso, porque como já era tarde, as pessoas precisavam voltar para suas casas. E o texto vai dizer uma outra coisa, era tarde e eles estavam num lugar que era deserto. Guarde essa pequena informação de que era deserto, ok? Marcos gosta dessa informação, nós vimos no capítulo 1, porque isso identificou ali no capítulo 1, Jesus no deserto sendo tentado, passando por dificuldades. E nós vimos na mensagem do capítulo 1 que isso era uma identificação de Jesus com o povo de Israel, mas que o resultado de Jesus sendo tentado no deserto foi totalmente oposto ao povo de Israel, porque Jesus não pecou, ao passo que a primeira geração que saiu do Egito, pecou e sucumbiu ali no próprio deserto. Mas o texto fala que eles estavam num lugar deserto. E aí o versículo 36 vai dizer assim, manda os discípulos dizendo, manda embora o povo para que possa ir aos campos povoados e povoados vizinhos comprar algo para comer. Okay?
Então, o pensamento dos discípulos foi: nós precisamos descansar, manda essas pessoas embora para a gente ficar em paz, afinal, eu não vou gastar do meu dinheiro com eles. Empatia zero com as pessoas. E aí é bastante interessante a resposta de Jesus, que Jesus vai mostrar para eles a incapacidade deles de resolver os problemas por conta própria. Jesus vai dizer no versículo 37, deem-lhe vocês algo para comer. Jesus mostra a incapacidade dos discípulos e indiretamente ele mostra a nossa incapacidade. Porque nós dependemos totalmente de Jesus para aquilo que nós queremos fazer, e não era diferente os discípulos. E esses homens não tinham absolutamente nada a não ser revistando as pessoas aí 5 pães e 2 peixes. E aí no versículo 41, adiantando um pouco, Jesus manda essas pessoas se assentarem em grupos de 100 e de 50. Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixes e Jesus faz uma coisa que é bastante figurativa ou ilustrativa do que está acontecendo ali. O texto diz que Jesus olha para o céu. Os comentaristas eles mencionam que isso é uma ilustração para dizer que Jesus está dizendo para as pessoas com o seu olhar de onde essa provisão vem. Vem de Deus, vem do céu. E o que é interessante aqui, porque eu falei para você prestar atenção na palavra deserto, é que nós temos aqui judeus sendo alimentados por meio de pão, cujo provedor é o próprio Deus. Aonde? No deserto. Algo que aconteceu lá atrás com a geração que saiu do Egito se repete agora. Então Jesus indiretamente está se revelando como Deus, aquele Deus que forneceu ao povo, o povo ali no deserto, o pão, ele repetindo isso agora nessa situação específica aqui, ok? E aí ele alimenta, e o texto bíblico vai dizer que todos os discípulos, versículo 43, recolheram 12 cestos. A palavra cesto aqui não é uma palavra de um cesto muito grande, seria um cesto menor, mas eles recolheram 12, um para cada um deles que não acreditou no que estava, ou que não acreditava no que estava acontecendo. E o texto diz que os que comeram foram 5.000 homens. Então, se você contar mulheres e crianças, nós temos mais ou menos aí 10.000 pessoas sendo alimentadas por Jesus nessa primeira multiplicação. A gente vai ver a segunda no capítulo 8, mais para frente. E aí esse capítulo vai terminar com um milagre de Jesus logo depois dessa multiplicação dos pães. Né, a travessia de Jesus juntamente com seus discípulos e uma conversa sobre pão. A gente vai entrar em detalhes sobre isso no próximo capítulo 7, mas só para você entender. Nós temos a multiplicação dos pães, uma travessia do mar e uma conversa sobre pão. Essa sequência ela vai se repetir no segundo ciclo de revelação de Jesus acerca de si próprio. O texto vai dizer o seguinte: logo em seguida, versículo 45, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu em um monte para orar. Mais uma vez, Jesus, ao invés de descansar, depois de um evento que trouxe popularidade para ele, como aconteceu ali no capítulo 1, Jesus vai orar. Jesus vai se colocar diante de Deus. Capítulo 1, 35, acontece exatamente a mesma coisa. Popularidade, milagre, ao invés de Jesus descansar. Jesus vai orar. E aí, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus volta para encontrar os seus discípulos, né? E o texto vai dizer que eles ficaram assustados quando eles viram Jesus, porque eles acharam que era um fantasma. Mas, seguido o temor, veio a calmaria, como aconteceu ali no capítulo 4, quando eles estavam assustados com a tempestade. Jesus acalmou a tempestade. O texto vai dizer que no versículo 51, Jesus subiu no barco para junto deles, depois de andar sobre as águas, ok? E o vento se acalmou assim que Jesus entrou no barco. E eles ficaram o quê? Atônitos. A mesma expressão usada
no capítulo 5, versículo 42, depois que a menina, a filha de Jairo, foi curada. Diz que os discípulos ficaram atônitos. Então você percebe essa revelação de Jesus sendo cada vez maior e qual tem sido a reação dos discípulos com relação ao nome de Jesus. E é interessante que se você olhar aqui rapidamente no versículo 50, eu acabei pulando isso, mas eu preciso mencionar isso. Jesus faz uma autorrevelação seguida de um conselho. Ele diz assim, na verdade a autorrevelação está no meio da frase de Jesus, ele diz 3 coisas. Primeira coisa ele diz coragem, segunda coisa ele diz sou eu, terceira coisa ele diz não tenham medo. O elemento central dessa frase literalmente é sou eu, aquele que pode prover para você tranquilidade em meio à situação de dificuldade. E aí o versículo 52, depois de dizer, versículo 51, que eles estavam atônitos, o versículo 52 vai dizer, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Basicamente o que Marcos está dizendo aqui é que eles ainda estavam espiritualmente insensíveis ao que estava acontecendo, como a gente vai ver no capítulo 7 e no capítulo 8. Depois então o texto termina dizendo que eles atravessaram, chegaram na outra margem, ali em Genezaré, mais ou menos 4 quilômetros da onde eles começaram a sua viagem. E o versículo, mais uma vez, o capítulo mais uma vez vai dizer que Jesus não tinha qualquer descanso. Olha os versículos finais ali, 54 a 56. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. É uma situação sensacional, é uma situação totalmente única na história, até um futuro quando isso acontecer de novo no reino milenar de Jesus. Mas o fato é que Jesus estava demonstrando abertamente quem ele era, e os discípulos progressivamente estavam conhecendo mais o Messias, embora o texto tenha mencionado que o coração deles ainda estava insensível espiritualmente para o que tinha acontecido. Ok? Então assim a gente termina o capítulo 6, e aí depois a gente vai para esse ciclo, a continuação desse ciclo revelatório do Messias no capítulo 7. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por essa oportunidade aí. Tchau, tchau.